E os nossos convidados, no caso o Aguinaldo, porque os demais são aqui de São Paulo, se hospeda aqui no São Rafael. Tá gostando, né? Tá bom? Demais. Ótimo. Quando você vier no fim de semana, você me avisa. Quando você vier no fim de semana, você me avisa. Vamos levar você lá para o São Rafael Country, que fica em Itu. Enorme. Itu é tudo grande. Até o conforto. Aguinaldo Timóteo, deputado federal pelo PDS do Rio de Janeiro, Irma Passoni, deputado federal pelo PT de São Paulo, Alberto Gomes, deputado federal pelo PCB de São Paulo, deputado federal Flávio Berrembach, pelo PMDB de São Paulo. Tudo bem? Certo. Tudo tranquilo? Tudo beleza? Meus amigos. Foi boa a entrevista. Sabe o que eu queria? Me conhece, hein? Foi, né? Maravilha. Você vai derrubar, não? Eu posso dizer, não, eu um homem simpático, educado. Agora eu, campanha, fazendo aqui um discurso de oposição, eu achei a maior graça. Nós vamos fazer, por que não fizeram esses 3 anos que estão aí? Maravilha. Eu vou fazer, cuidar das crianças. Eu gosto muito do Goiás, é um homem educado, mas a verdade é essa. Por que não fizeram esses 3 anos? Não terminou o governo ainda? Sim. Sabe? Bom, não começa com provocação, porque senão fica, né? O que eu queria colocar aqui para os senhores, que outro dia eu tentei, mas não consegui, que estavam aqui conosco, deputados muito comportados, nossos grandes amigos, falaram tanto que eu estava afônico, não podia nem interferir, é um problema que está hoje dentro do Congresso. É a utilização da televisão durante a campanha. Que tempo será destinado aos partidos? Há um conflito danado aí. Os partidos que mais recentemente fundados ou legalizados, como o caso do PCB, o problema é grave, de falta de espaço, né, agora? O PMDB parece que está com muito espaço. O Aguinaldo teve uma recaída, agora foi o PDS, né? O PDS que não se trocou, né? Porque tem um outro que mudou de nome, né? O deputado Irma Passoni também, com o PT também, tem Ferreira, duas posições, né? Realmente nós temos discutido muito com E os líderes. interessa, desculpe, particularmente ao telespectador, porque brevemente nós teremos aí o horário gratuito, né? Pois é, mas eu acho que né? pela primeira vez eu estou sentindo isso sendo discutido em televisão. Nós não temos conseguido discutir abertamente, né? Isso, eu acho que é fundamental se discutir, porque, inclusive, como nós dependemos, em nível de nação, de propaganda eleitoral maciça, não adianta fazer só uma propaganda de boca a boca, realmente dependemos dos meios de comunicações para fazer essa campanha eleitoral, principalmente dentro de uma constituinte, de passar para a população realmente quais são as propostas políticas de cada partido, é condição de que se reveja realmente a posição do PMDB, do PFL, né, em relação à possibilidade de cada partido ter o tempo necessário para dizer a sua mensagem. Me parece que as regras que nos estão sendo impostas, e aqui eu acho que o Goldman, os deputados estão muito ao par do que está acontecendo, e amanhã teremos uma reunião dos líderes novamente na Câmara Federal, é que o tempo que está sendo imposto a nós, pequenos partidos, são de segundos, em contraposição ao PMDB de 50 e tantos minutos, do PDS 22 minutos, do PFL 30 minutos. Eu acho que esse tipo de proporção é antidemocrática, é pior, muito pior que a Lei Falcão. Nós vamos ficar com a Lei do Cão. Eu acho que isso nós não podemos permitir isso, que se aprove no Congresso Nacional uma aberração legal como essa. É bom que se diga que a ideia de divisão dessa forma partiu dos 3 grandes partidos no Senado: PMDB, PFL e PDS. Os 3 grandes partidos no Senado é que entenderam que seria a forma mais correta de distribuição do tempo da televisão proporcionalmente ao número de deputados que hoje existe na Câmara. Nós entendemos que a distribuição tem que ser feita de acordo com o número de candidatos a deputados que vão existir nas legendas. Senão ninguém nunca Claro, se eu tiver 50 candidatos e o PMDB tiver 100 e o PDS tiver 150, é claro que a proporção deve ser essa. São 150 para falar do PDS, são 100 do PMDB, são 50 do PCB. Agora, não tem sentido fazer um programa de televisão, o tempo que se vai ter no programa dos candidatos é proporcional ao tempo das bancadas atuais. É claro que isso seria congelar uma situação que nasceu na ditadura. Tentar congelar uma situação que nasceu na ditadura. Nós temos lutado, eu e a Irma, em nome do PCB e em nome do PT, temos lutado para que esse processo de distribuição seja democrático, porque está em jogo a legitimidade da Constituinte, da representação democrática na Constituinte. Infelizmente, os grandes partidos querem manter as suas maiorias.
É claro, Os e é pequenos natural. nunca serão grandes. Né? Só que eles não podem fazê-lo nos aplastrando, evitando que a gente tenha uma presença nos meios de comunicação. Devem fazê-lo ganhando isso nas urnas, e aí é democrático. Eu acho que nós já convencemos, em parte, o líder do PMDB, os líderes do PMDB, do PFL e do PDS na Câmara, e há uma tendência de se buscar uma solução de composição, que não será satisfatória nunca, mas ela pode ser, pelo menos, permitir aos partidos que exponham o seu ponto de vista, que exponham o que pensam, porque o que você não pode admitir é que nós não tenhamos tempo sequer para dizer por que nós viemos. A colocação do deputado Goldman é muito interessante, mas seria bom fazer aqui uma reflexão. Desde quando que o deputado fala em tempo de partido? Fala o candidato a governador, vice-governador, opinião do terceiro, segundo deputado, bota um retratinho e agora acho que nem vai acontecer isso. Não, em 1970, eu fui candidato em 70 a deputado estadual e falei. Eu fui candidato em 1974 a deputado estadual e falei. Mas depois o antigo PDS Arena inventou, o tal do ministro Falcão, inventou uma lei chamada Lei Falcão, em que todos nós aparecíamos com fotografia e currículo. Só faltava a impressão digital. Quer dizer que os 20 anos de ditadura tiveram divisões, quer dizer, em 70, 74 e tal. Quer dizer que houve uma divisão. O Geisel foi um pouco mais rígido, mas os outros governantes deram espaço para que todos falassem. Não, mas não foi por essa razão, não. Bom, desculpa. Não foi por essa bom, razão, desculpa. foi porque houve uma virada Mas no país falaram. em 1974. Falaram. Até 1974, a antiga Arena era majoritária no país. Em 1974, a Arena perdeu a eleição. Quando a Arena perdeu a eleição, ela inventou uma nova moda, aquilo que se chamou casuísmo. Então mudou a lei eleitoral e a Lei Falcão veio para impedir o acesso dos candidatos ao rádio e à televisão, porque foi atribuído aos meios de comunicação de massa a vitória que o antigo MDB teve nas eleições de 74. Eu quero dizer que eu não falo aqui em nome do MDB, eu falo do PMDB. Eu falo exclusivamente em meu nome pessoal e eu estou de inteiro acordo com as objeções que foram levantadas aqui pela deputada Irma Passoni e pelo deputado Alberto Goldman, às tentativas que estão sendo feitas no Senado de reduzir o prazo de apresentação na televisão para os pequenos partidos. A televisão é uma concessão do Estado e para o Estado existir, as eleições são fundamentais. E para que existam eleições honestas, justas e democráticas, é preciso que as tendências de opinião pública se apresentem perante o eleitorado, independentemente do número dos representantes que tenham ou deixem de ter na Câmara dos Deputados. Pode existir eleição honesta? Essa é a minha opinião pessoal. Deputado, a senhora acredita que possa existir nós eleição lutamos honesta, para que isso competindo com os bancos dos estados, com os bancos federais? Será que vai existir eleição? Algum dia haverá uma eleição honesta? Eu não sei se os bancos e vão, democrática? eu não sei se os bancos vão competir nas eleições. O que eu sei Eles é que eles patrocinam os competidores. A influência do poder econômico nas eleições tem sido muito relevante. E nestas próximas eleições, em 1986, nós estamos tentando, através de uma série de mecanismos legais, reduzir a influência do poder econômico, porque nós vamos ter as eleições mais importantes que o país já viveu nos últimos 40 anos, porque nós vamos eleger uma constituinte. E um aspecto que me preocupa em relação ao problema da divisão do tempo no rádio e na televisão é que esse tempo não seja distribuído exclusivamente aos candidatos aos governos dos estados. A simultaneidade das eleições de governadores e de constituintes é absolutamente danosa, porque existe uma espécie de visa atrativa. O candidato ao governo vai monopolizar a opinião pública e os grandes temas nacionais que devem ser debatidos pela Assembleia Constituinte vão ficar num segundo plano. Então é preciso que a legislação eleitoral regulamente o tempo de forma a destinar aos candidatos ao governo um determinado tempo e aos candidatos a constituinte que vão sustentar uma temática nacional, outro tempo. Talvez até maior tempo. Eu gostaria acredito que de- isso seria nessa ideal. altura, obviamente, só vão aparecer os candidatos a governo, né? Não, mas nós estamos há quase um Não acordo. necessariamente. Há quase um acordo nesse sentido na Câmara de se introduzir no texto legal, a exigência de que metade do tempo é destinado aos candidatos a constituinte, portanto, deputados e senadores. Agora, um A outro outra metade golpe, do né, tempo- Goldman, que nós precisamos denunciar isso e não deixar que isso avance.
é que seria dado, por exemplo, a última proposta que surgiu é o seguinte: dividir as 2 horas em 40 minutos, 40 minutos e 40 minutos. Os primeiros 40 minutos seriam distribuídos igualmente a todos os partidos que disputem eleição com chapas, 1/3, né, da chapa mais ou menos composta, e que até 5 minutos para cada partido, o que passasse dos 5, o que sobrasse nessa proporção de 1/3, passaria para um outro quadro de 40 minutos, que seria dado a proporcionalidade aos deputados estaduais no Estado. E os outros 40 minutos distribuídos em relação à proporcionalidade da representação na Câmara Federal. Esse mecanismo tem algo muito, eu acho, criminoso por trás dele, que seria a intenção de colocar os 40 primeiros minutos na parte da manhã, os outros 40 minutos na parte da tarde e os outros 40 minutos à noite. Portanto, se os ditos pequenos partidos... Isso existir, evidentemente, se isso ainda existir, não foi formulado, nós não podemos aceitar. Vamos dizer, o que é real é que, concretamente, isso não foi colocado na última reunião que nós tivemos, nós dois mas o que nós estamos percebendo é que há uma evolução da coisa, aquilo que o Flávio colocou, que nós vamos ter realmente uma propaganda democrática para que haja uma eleição democrática e que se avance no sentido de esclarecimento das propostas ou não. Ou vamos construir mais um casuísmo diante das eleições desse ano. Me parece claro que a gente teria que distinguir entre os partidos que têm a legenda de aluguel, que não têm estrutura partidária, não têm vontade política de existir, mas só existem diante de uma eleição. Agora, também discutimos isso, quer dizer, o povo que julgue esses partidos. Agora, outros que foram impedidos de organizar. E eu também não aceito, por exemplo, que o PT seja considerado pequeno partido, porque nós estamos organizados no Brasil inteirinho, com os 20% de municípios, etc., né? Quer dizer, temos um partido com estrutura legal, com expressão de resultado eleitoral de 85, que nós não aceitamos ser pequenos. E outros são pequenos porque foram impedidos pela ditadura militar de existir. Então, o que se dê nesse ano, diante de um fato tão essencial da Constituinte, a possibilidade de ser transmitida a mensagem e o povo que julgue se esse partido deva continuar ou não. Agora, e as coligações? Deve sair, deve ser aprovada. Mas elas significam mais tempo na televisão? Os partidos coligados podem somar até um limite. Há uma discussão em torno do limite. 2 partidos se coligam, somam os tempos. Já a discussão seria que o terceiro partido coligado já não poderia somar o tempo. Tem várias teses que estão sendo debatidas. Ainda são vários detalhes que ainda faltam ser resolvidos. Nós senhores deputados, o deputado Berrembach, Ignaldo Timóteo e Lima Passoni. Nós estamos praticamente nas eleições, né? Até porque temos aí o mês de junho inteirinho que será ocupado com futebol, o que vai mobilizar toda a opinião pública para os campos de futebol. Tomara a nossa seleção realmente vá bem. Agora, nós ainda não regulamentamos as eleições, não há nada. Elas já deviam ter sido regulamentadas porque o prazo das convenções... para depois do 15 de maio. O prazo das convenções começaria 15 de maio. Foi dilatado para 15 de junho. Não foi dilatado ainda. É automaticamente dilatado porque não tem lei e não tem regra. Não tem regulamentação. Mas isso eu fiz uma pergunta agora há pouco ao vice-governador SQS. O fato de nós começarmos a ter convenções a partir de 15 de junho não beneficiam os senhores que são candidatos natos? Eu acho que sim. De certa forma, sim. Eu acho que sim. Eu acho que de certa forma, sim. E acho que, nesse sentido, é um erro. Nós entendemos que é um erro. Aliás, eu tenho lutado lá na Câmara, desde o ano passado ainda. Nós, como partido político, veja bem, os novos partidos, chamados novos partidos, não são partidos ainda. Nós somos agremiações autorizadas a lançar candidatos. E não são porque não somos partidos, não somos porque não podemos. Porque a lei não permite. Porque a lei não nos permite, porque a emenda constitucional foi votada o ano passado, abrindo o leque partidário, mas não foi votada a lei que regulamenta a emenda constitucional, a lei ordinária que regulamenta a organização dos partidos. Então, não existe lei de organização dos partidos. Então, os partidos de lá para cá são partidos em organização autorizados, habilitados, chama-se, habilitados a participar das eleições. E a nossa luta toda foi já o ano passado para que houvesse a lei dos partidos e nós pudéssemos regularizar, fazendo as convenções municipais, estaduais, nacional,